Fica à vontade, pode ir sentando na poltrona, eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema diferente, um tema mais light. Não vamos falar de nenhuma notícia como nos vídeos anteriores. Dessa vez eu quero falar sobre a série da Netflix Sweet Tooth. Sweet Tooth, eu não sei pronunciar direito isso. Nesse seriado a gente vai conhecer o Gus, um menino que tem chifres e orelhas de cervo. Ele viveu isolado do mundo, tendo só a companhia do pai durante 11 anos. No mundo do seriado, a sociedade ela entrou em ruína devido a uma doença que eles chamam de flagelo. Essa doença é causada por um vírus altamente contagioso. E ela apareceu ao mesmo tempo em que começaram a nascer essas crianças híbridas, que são crianças com focinho, com pelo, com membros, com partes de animais. E não demorou muito tempo para as pessoas associarem a doença aos híbridos. Ao longo da série, a gente acompanha o Gus buscando pela mãe e vendo o que os outros personagens precisam fazer para sobreviver nesse mundo caótico. Eu, pessoalmente, gostei bastante do seriado, acho que os personagens são bem desenvolvidos, o universo ali é bem trabalhado, bem interessante, e ele serve de pano para manga para a gente discutir várias coisas. Mas nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma coisa em específico, sobre aceitação. Mas aqui eu não estou falando de aceitação do outro, aceitar as diferenças. Não, eu estou falando da aceitação de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas espera aí que eu vou deixar mais claro agora com um exemplo. Vamos lá, então, nesse momento eu quero que tu tente te lembrar de uma situação que tu passou muita vergonha. Pode ser algo mais recente, pode ser algo da infância, tanto faz, não tem problema. Mas o importante é que seja uma situação que tu tenha sentido muita vergonha. Lembrou, escolheu a situação? Então eu quero que agora tu tente pensar nos detalhes. Onde é que aconteceu, quantos anos tu tinha, o que tu estava fazendo, quem estava lá contigo, como é que tu te sentiu na hora. Tentar reviver e deixar essa memória o mais cheia de detalhes possível. Se tu é como qualquer outra pessoa no mundo, só o fato de se lembrar e reviver esse momento deve ter sido suficiente para te fazer sentir vergonha. Claro que em menor intensidade do que quando aconteceu o evento, mas ainda assim sentir vergonha, ter uma reação emocional. Agora então que a gente se lembrou dessa memória, eu te desafio a escrever aqui nos comentários todo o evento com os mínimos detalhes e escrever teu nome completo para que as outras pessoas possam te reconhecer e tu possa viver essa vergonha de novo. Calma, brincadeira, não precisa escrever nada, isso faz parte do exemplo. Para que serve essa brincadeira? Essa brincadeira, ela serve para duas coisas. Num primeiro momento, nos fazer ter uma reação emocional, sentir ansiedade, com relação a um evento que já passou. Ele não está acontecendo, ele já aconteceu, mas mesmo assim, só do fato de a gente lembrar, reviver mentalmente aquela situação, a gente tem agora, no presente, uma reação emocional e uma reação fisiológica. E num segundo momento, essa brincadeira também serve para mostrar que essa mesma reação emocional que a gente tem revivendo lembranças do passado, a gente também pode ter imaginando e pensando em situações hipotéticas no futuro. Ao longo do desenvolvimento da psicologia, se percebeu que o nosso sofrimento ele não é proveniente só de situações onde a gente se machuca, situações físicas. Boa parte do nosso sofrimento é proveniente desse mundo mental, desse mundo simbólico, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos julgamentos. Agora, dando um exemplo meu, eu me lembro muito bem de quando eu era criança e caía, ralava o joelho. A minha mãe sempre vinha lavar o machucado com água oxigenada. E eu chorava, desesperado, porque eu não queria lavar com água oxigenada, porque ia doer, ardia. Na verdade, muitas vezes nem chegava a arder, nem chegava a doer. Mas eu sofria tanto só de pensar em lavar o machucado, de pensar nessa dor, que acabava que esse sofrimento era muito maior do que o sofrimento do machucado, do que a dor do machucado.
E isso não muda quando a gente fica mais velho. O que é ansiedade se não o sofrimento por uma situação que ainda não aconteceu? O que é a culpa se não a ruminação e o julgamento por um erro que a gente cometeu no passado? Ou então quando a gente fica com ciúmes só de pensar que o nosso namorado, namorada, pode estar se envolvendo romanticamente com outra pessoa. Esses são só alguns exemplos de situações do mundo adulto em que o nosso sofrimento ele vem 100% do nosso mundo mental, da nossa experiência simbólica. Mas como isso aparece na série? Pera, só um pouquinho. Agora a gente vai falar um pouco dos personagens e pode ter alguns spoilers. Eu não vou entrar muito a fundo, algo bem superficial. A princípio, na minha opinião, não é nada que estrague a experiência do seriado, mas cada um. Então, bom, tá avisado, talvez seja melhor terminar o seriado, ou faz assim, muta o vídeo, eu vou deixar aqui escrito em algum lugar, um aviso em vermelho que tá falando dos spoilers. Quando terminar a parte, o aviso some e aí tu pode botar o som de novo e continuar assistindo o vídeo. Lembra quando o Jep fala com o Gus e ele diz que ele é uma pessoa má, que nada de bom vem estando junto com ele? Então, ele carrega essa culpa pelos erros do passado. Ele está ali revivendo, né, na mente dele, nesse mundo mental, algo ruim e está sofrendo ainda no presente. A Ursa, que tem dificuldade em lidar com o sofrimento do passado e transforma esse sofrimento em raiva contra os adultos no presente. Ela põe lá que todos os adultos são culpados pelo jeito que o mundo tá, e ela tem essa raiva, e isso traz nela um sofrimento, isso causa problemas ainda no presente. Ou então o próprio Gus, que sente saudade do pai e tenta substituir essa figura pela figura da mãe, pela figura do Jepper, da Ursa. Esses são alguns exemplos desses personagens em que a gente pode ver que eles ainda sofrem com algo que aconteceu no passado, ou então sofrem com algo, com um cenário que eles pensam ou imaginam do futuro. E é por isso que muitas técnicas de meditação que a gente fala e que a gente ensina hoje na psicologia se focam tanto em criar uma distância entre esse eu e as emoções, pensamentos, julgamentos. Esse distanciamento nos ajuda a aceitar e a compreender que pensar e sentir não é a mesma coisa que ser, e aceitar esses pensamentos, esses sentimentos, esses julgamentos, conforme eles vêm, pelo que eles são. Eles são apenas pensamentos, sentimentos, julgamentos. Eles não são eu, eles são parte de mim, mas não são eu. No livro Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, o psicólogo Stephen C. Hayes, ele faz uma analogia desse eu meditativo com um segmento, um pedaço de um rio. Funciona mais ou menos assim. Imagina agora um pedaço de um rio, tá? O que vem antes daquele pedaço é o nosso passado. O que vem depois daquele pedaço é o nosso futuro. E aquele pedaço ali é o nosso presente. A primeira coisa que a gente costuma observar nesse rio é essa água corrente. O que ela representa? Ela representa a continuidade do eu. Eu sei que o meu eu de hoje é continuação do meu eu de ontem. E o meu eu de amanhã vai ser continuação do meu eu de hoje. A gente tem essa experiência de continuidade ao longo do tempo, como a correnteza da água. Nesse rio existe também o fundo dele, né? Esse fundo que não muda. A gente sabe que na verdade muda, né? Arrasta a pedrinha, a areia, o rio vai mudando, mas enfim, para fins de analogia a gente vai dizer que não muda. Esse fundo ele representa a permanência do eu. Então, apesar de ter mudanças ao longo do tempo, algo permanece. Eu continuo sendo eu. Eu não sou uma pessoa completamente diferente do que eu fui ontem e eu não vou ser uma pessoa completamente diferente amanhã. E por fim, a gente tem as folhas, os galhos, as outras coisas que vêm boiando nessa água que também fazem parte desse rio, que também fazem parte desse segmento, passam por esse segmento do rio. Essas folhas, esses galhos,
eles são como se fossem os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos julgamentos. Eles fazem parte da gente, mas eles passam. E é importante aceitar que eles venham, que eles cheguem, e aceitar que eles vão embora, deixar que eles vão embora com a correnteza. O que acontece se a gente tenta não pensar em alguma coisa? Dá um exemplo. Se eu te falar aqui, não pensa num elefante rosa. O que vem na tua cabeça? Um elefante rosa. A gente não consegue não pensar em algo. E tentar fugir ou evitar um pensamento só faz com que ele fique mais ainda na nossa cabeça, na nossa vida mental, no nosso reino simbólico. Só faz com que essa folha, esse galho, fique mais tempo ali boiando naquele segmento do rio, no nosso presente. E é aí que entra a aceitação da nossa própria experiência interna, da nossa vida mental. Entender que os pensamentos, sentimentos, julgamentos, eles vão vir. E quando eles vêm, reconhecer essa experiência, reconhecer que ela faz parte de mim, mas ela não me define. Como a gente falou antes, pensar, sentir não é a mesma coisa que ser. O eu não se resume aos nossos pensamentos, julgamentos e emoções. Então a gente não pode se deixar ficar preso nisso. Por quê? Porque quanto mais preso a gente está nesse pensamento, nessa experiência ruim, mais ele permanece no nosso presente, mais ele permanece na nossa mente. Mas esse é um tema bem complicado, que dá muito pano para manga, e o nosso tempo já está terminando. Então a gente fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!